sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou Luciana Guterres, mas pode me chamar de Lucy. E no passo a passo de hoje eu vou te ensinar a fazer essa bolsa linda, a bolsa Ione, em homenagem à minha amiga Ione, lá do meu grupo VIP do WhatsApp. Olha que bolsa linda, gente, na verdade é um conjunto que a gente vai fazer da bolsa com o porta-óculos, tá? A parte que a gente tira aqui, ó, da bolsa para fazer esse detalhe, a gente aproveita o material e faz um porta-óculos já para formar um conjunto agora pro Dia das Mães. Olha que ideia bem bacana. Eu fiz ela com meio metro de tecido, tá? Na verdade, com meio metro de tecido tu faz dois conjuntos, meio metro pro lado de fora e meio metro de tecido do lado de dentro. Dá para fazer dois conjuntos igual a esse, tá bom? Olha que linda, super espaçosa, com esses bolsos embutidos aqui. Eu fiz ela toda de oncinha na parte de dentro. Dois bolsos fechadinhos, é uma bolsa de passeio, tá, gente? Por isso ela não tem fecho aqui, não há necessidade, até pra ficar com esse detalhe aqui, ó, da abertura com esse fechinho aqui bem bacana. Ó, vou colocar minha necessaire, uma carteira maior, minha agenda, o meu porta-óculos, um álcool gel e ainda sobrou muito espaço aqui. Então esse fechamento com botão imantado aqui ficou bem bacana. Tu pode usar botão de pressão também para fazer. Olha que bolsa linda, gente, com esse detalhe aqui que eu vou ensinar para vocês, dessa caixinha de leite diferente. Eu já ensinei em outras aulas, mas vou passar de novo, né? Tem muita gente nova aí. Tá bom, gente? Então vamos lá pro material, pro passo a passo. Então já vai deixando aquele like, não esqueça de se inscrever no meu canal, quem ainda não tá inscrita, de ativar o sininho das notificações para ficar sempre por dentro das novidades e de compartilhar nos seus grupos com as suas amigas, tá bom? Bom, gente, muito fácil de fazer o molde, tá? Então, a gente vai precisar aqui, ó, de um papel na medida de 45 de largura por 38 de altura. Nós vamos dobrar ele ao meio. E aí, nós vamos medir aqui das pontinhas para dentro 10 centímetros e aqui de cima para baixo, na dobra, 10 centímetros também. Vou medir aqui pela minha placa de corte. Mede, faz uma marcaçãozinha ali. Agora, nós vamos unir esses pontinhos, esse com aquele ali, de forma arredondada. Então, tu pode usar um prato, um objeto redondo aí na tua casa. Quem tiver essa reguinha aqui, ó, vai usar a parte que tem o raio de 8 centímetros. Quem não tem essa reguinha aqui, também pode baixar o PDF, que eu deixei aqui na descrição desse vídeo. Baixa o PDF da reguinha, ó, e imprime e recorta ela, e já quebra um galho aí pra quem não tem essa reguinha. Ela é muito útil, assim, até pra fazer caixinha de leite, cantos arredondados, né? Bom, então eu vou unir aqui pela parte do raio de 8 centímetros, tá? Ó, 8 centímetros, no caso, fica aqui na voltinha. Então, nós vamos encostar aqui uma parte da régua numa marcação e a outra aqui, deixando alinhado aqui do lado. E vamos cortar isso aqui. Esse é o molde da bolsa, tá? E esse aqui vai ser o molde do porta-óculos. Só que ele tá muito grande, então nós vamos tirar essas pontinhas. Então, a gente vai medir aqui da dobra, tá? Eu dobrei ele ao meio, ó. A gente vai medir aqui da dobra pra cá 10 centímetros. Que vai dar aqui. Aí, nós vamos fazer um risco reto aqui nos 10 centímetros. E vamos cortar fora essa partezinha aqui. Então, esse é o porta-óculos, tá? E a gente vai aproveitar no tecido a mesma sobra que tirar aqui pra fazer o porta-óculos. Então, aqui eu vou trazer já prontos o tecido cortadinho, já no molde. Aqui vai ser a emenda. Ó, fazer a marcação aqui da emenda, tá? Nós vamos cortar com o tecido dobrado, pra ele ficar inteirão. Quem não tiver o tecido inteirão, não tem problema. Daí, corta com meio centímetro a mais de cada lado e faz a junção aqui, tá? Então, vou trazer pronto, já estruturado e matelaçado. Bom, gente, pra fazer a parte da bolsa, então, aqui eu cortei 2 vezes no tricoline a medida de 21 por 30, que é pra fazer os 2 bolsos, ó, 2 vezes aqui, tá?
para fazer os dois bolsos embutidos à frente. Aqui eu tô usando o tricoline, porque era o tecidinho que eu tava à mão, mas você pode usar um tecidinho mais simples, tá? Para fazer o forro, como o micro suede, por exemplo. Aí fica a critério de cada um. Aqui eu cortei um pedaço de tela para fazer aquele bolsão de dentro, na medida de 45 por 20. Aí pelo molde, a gente vai cortar exatamente o tamanho do molde, porque já tá calculada a margem de costura, ó. Aí eu cortei uma vez no jeans, uma vez na manta R2 e uma vez no forro. Cortei inteirão assim, tá? Aqui eu fiz um risco no meio, depois que é pra eu me situar aqui onde eu vou costurar a minha alça. E aqui eu fiz uma costura bem no meio, também pra me situar onde que vai ser o meio depois. Pra fazer a caixinha de leite. Nós vamos fazer uma caixinha de leite diferente. Esse matelacê aqui que eu fiz, gente, é um matelacê perfeito, tá? Então, eu tenho a aula de como fazer esse matelacê perfeito. Pode ver que ele fica todo centralizadinho. Aqui fica o quadradinho certinho, não fica aquele matelacê espichado ou torto para um lado. Ó, aqui no meio, bem no meio do trabalho, ó, pode ver que eles se cruzam aqui, ó, bem no meio, tá vendo? As costuras se cruzam bem ali no meio. Esse é o matelacê perfeito, tá? Então, eu ensino a técnica dele. Vou deixar na descrição desse vídeo a aula onde eu ensino, tá bom? Então, eu já fiz isso aqui, que é pra adiantar o trabalho. Aí, depois nós vamos precisar de um pedaço de viés pra fazer o bolsinho de tela de dentro, né? Vamos precisar de 2 zíper na medida de 25 centímetros cada um. Vamos precisar de alça. Então, aqui, ó. Para as alças, nós vamos precisar de 2 na medida de 60 centímetros cada uma, tá? Aqui eu tô usando a alça chique, aquela de poliéster, na medida de 3 centímetros de largura, mas tu pode usar mais estreita ou mais larga a que tu tiver na tua casa aí, tá? Ou pode fazer a alça também de tecido, como eu já ensinei aqui em outras aulas. Depois, para fazer aquele detalhe do meio na bolsa, nós vamos precisar, na mesma alça que tu usar, para combinar, né? Corta na medida de 56 centímetros para fazer aquele detalhe do meio, tá? Depois de miudez aqui, ó, nós vamos precisar de 2 cursores, um botão imantado, e 2 parzinhos de rebite, que é opcional, tá? O que eu faço com rebite pode ser feito costurado, tá bom? Aqui nos meus cursores eu trouxe já decoradinho com os meus puxadores da BV Etiquetas. E aqui eu vou usar 2 pedacinhos de montana, que também é opcional. Aqui é para fazer o fecho. Peguei um pedacinho de montana de 8 por 3 e fiz os furinhos aqui, um para colocar o botão imantado e os outros 2 aqui para colocar os rebites, tá? Mas tu pode fazer direto com o botão na bolsa. E aqui eu fiz uma caminha para minha etiqueta com o mesmo montana para combinar. Gente, eu tenho as tiras de montana ali no site, tá? De 3 centímetros de largura, daí tu vai cortando conforme vai precisando. Quem quiser adquirir para fazer acabamentos, né? Em bolsas, necessário, enfim. Quem quiser adquirir, eu tenho no site, tá? Então, pra bolsa é isso aqui. Aí depois, pro nosso porta-óculos. Pro porta-óculos, nós vamos cortar também exatamente a medida do molde, ó. Aqui já cortei 2 vezes no jeans, 2 vezes na manta e 2 vezes no forro, tá? No tricoline aqui e aqui no jeans. Gente, tu pode fazer de tecido essa bolsa, de sintético, de nylon dublado, nylon amassado, de qualquer material tu pode fazer, tá? Ela fica muito linda. Aqui eu cortei um zíper na medida de 26 centímetros. Vamos precisar também de 2 tirinhas daquela mesma alça, na medida de 10 centímetros cada uma, para fazer aquele detalhezinho, né? O cursor pro zíper, também fiz com puxador para combinar. E aqui eu vou usar uma mini etiquetinha, que também é opcional, né, gente? Da BV Etiquetas, vou usar aqui na frente pra ficar mais charmoso ainda, tá bom? Então, de material era isso. Vamos lá pro passo a passo? Bom, vamos começar então pelo porta-óculos. Como sempre, eu gosto de começar pelas miudezas, né? Então, vamos começar colocando a nossa alcinha aqui, nossa de detalhe, né? Nosso enfeite aqui. Então, aqui também eu fiz um risco bem no meio. Pode dar um piquezinho também, como preferir, tá? Porque eu vou posicionar minha alça bem em cima desse risquinho, bem centralizado. Vou passar uma costurinha de cada lado. Em um dos lados, em uma delas, eu vou colocar aqui já a minha etiquetinha, tá? Feito isso, vou pregar o meu zíper, então. Na bolsinha é aquele de 26 centímetros, né, no porta-óculos. Ó, vou colocar direito do zíper virado pra baixo aqui, então ficou direito com direito.
Deixa sobrar aqui, ó, gente, um pouquinho de cada lado. Eu cortei maior assim mesmo, de propósito, tá? Pra fazer o acabamento nas laterais depois. Aí aqui a gente vai dar uma leve esticadinha no zíper e passar uma costurinha mais próxima possível dos dentinhos do zíper. Aqui a gente estica o zíper, que é pra ele não ficar ondulado. Feito isso, a gente vai pegar o forro agora e colocar direito do forro com direito do tecido e o zíper ali no meio. Vamos passar uma costurinha exatamente em cima de onde a gente acabou de passar. Então, faz isso por esse lado aqui que tu enxerga a costura, ó. Aí pode bater bem em cima. Feito isso, vamos virar os tecidos para um lado e o zíper para o outro. Estica bem aqui o forrinho, dobra aqui, a parte de cima também. E vamos rebater. Aqui dá uma amassadinha na alça, ó, pra ela ficar certinho. Agora, tudo que a gente fez desse lado de cá do zíper, a gente vai fazer igual do lado de lá do zíper com a parte de trás, ó. Tudo igual, tá? Direito do zíper com direito do tecido, estica o zíper pra pregar, depois coloca o forro, vira e rebate. Tudo igual. Aí só cuida pra alinhar aqui nas laterais. Pronto, agora vamos colocar o cursor. Então aqui, ó, a gente tá olhando de frente aqui pra bolsinha, né? Eu quero que ela abra da esquerda pra direita, que eu acho que fica mais fácil de abrir. Então, eu vou colocar o cursor da direita pra esquerda, ao contrário. Então, aqui, ó, pra quem tem dificuldade, o que a gente costuma fazer pra colocar o zíper, pra colocar o cursor, que fica mais fácil, ó, é abrir aqui, ó, os dentinhos do zíper, abre um pouquinho, tá? Corta aqui mais ou menos 1 centímetro, 1,5 centímetros dos dentinhos, só os dentinhos e só de um dos lados, assim. Aí agora eu vou colocar meu cursor pelo lado que tem todos os dentinhos, conforme eu vou descendo ele aqui, ó, eu vou encaixando do outro lado. Aí tu encaixa, mas verifica se ficou retinho. Ó, vamos deixar aqui no meio por enquanto. Agora aqui eu não vou cortar esse excesso de zíper, eu vou selar bem as pontinhas com isqueiro. E aqui, ó, bem chegando pertinho do final, ó, eu vou passar uma costurinha aqui, só pra deixar bem fechadinho os dentinhos, tá? Só em cima dos dentinhos mesmo essa costurinha. Ó, isso aqui. Agora vamos fechar então ela. Então nós vamos juntar aqui, ó, a parte de fora com parte de fora e forro com forro. Nós vamos fechar primeiro aqui a parte de fora, ó. Aqui, ó, nós vamos encostar ali, ó, costura com costura, as costuras ali do pesponto, ó, encosta costura com costura e joga o que sobra de zíper, aqui os dentinhos, joga pro lado do forro, tá? Isso dos dois lados. E nós vamos começar a costura exatamente ali onde começa o tecido, ó. Exatamente ali onde começa o tecido, tá? Sem pegar nos dentinhos do zíper. Então, a gente começa a costura ali, a gente começa o tecido, né? Faz toda a volta e termina aqui do outro lado também, onde termina o tecido. Pra não pegar nos dentinhos do zíper, tá? Aqui nessas partezinhas arredondadas, vamos dar uns piquezinhos aqui. Esse biquinho aqui a gente pode cortar esse excesso de tecido, né? Aí agora vamos fechar o forro. Aí o forro é o seguinte, daí cuida também, começa a costurar a partir do zíper, ó, tá? A
partir do zíper. Então, o forro nós vamos deixar uma abertura aqui com uns 4 dedos para poder desvirar. Então, tu começa a costura sempre daqui até aqui, que daí tu consegue chegar bem próximo aos dentinhos do zíper. Depois, daqui até aqui, a mesma coisa. Não costura os dentinhos do zíper, tá? Agora a gente já pode desvirar. Pronto, agora que eu já abri todas as costuras, né? Eu vou fechar essa abertura aqui, ó. Então, eu vou dobrar aí, ó, a mesma margem de costura que tu usou, dobra pra dentro de um lado, dobra pra dentro do outro lado também. Junta aqui. E passa uma costurinha pra fechar essa boquinha. É uma costurinha bem na beiradinha. Agora a gente coloca o forro todo no lugar. E aqui no zíper, ó, vamos fechar ele. Aí aqui tu pode, desse lado aqui que fica fechadinho, ó, tu pode puxar um pouquinho esses dentinhos pra fora, pra ele ficar em pezinho, ó, pra ele ficar assim. Ó. E como a gente esticou ele na hora de pregar, ele não ficou ondulado, ele ficou retinho. Então, tá aqui o nosso porta-óculos perfeitinho. E agora, vamos lá pra bolsa. Bom, gente, a bolsa, a primeira coisa que a gente vai fazer é pregar aquela alça, né, que vai ser um enfeite aqui no meio. Aquela de 56 centímetros. Então, a gente vai passar uma costurinha de cada lado. Agora, a gente vai colocar os bolsos embutidos. Então, deixa eu separar aqui por enquanto e a gente vai fazer uma marcação aqui nos bolsos. Pelo lado do avesso, tá? Ó, vamos fazer igual nos dois lados, nos dois bolsos. Vai marcar 2 centímetros aqui do topo pra baixo e 2 centímetros das laterais pra dentro. E vai fazer uma linha reta. Do jeito que a gente sempre faz, mas eu sempre gosto de ensinar, porque sempre tem gente nova também, né? Feito isso, vai descer a régua ali, ó, 1 centímetro e vai fazer outra linha embaixo dessa. Feito isso, nós vamos fechar isso aqui formando um retângulo, ó. Assim. Vou repetir a mesma coisa aqui do outro lado. Pronto. Fiz isso pelo lado do avesso, então, do tecido. Agora, eu vou fazer uma marcação aqui. Eu vou medir 2 centímetros aqui do comecinho pra baixo. E vou fazer uma marcaçãozinha de giz aqui na alça mesmo. Agora, daqui de cima pra baixo, eu vou medir 20 centímetros e vou fazer uma marcaçãozinha também, dos dois lados. Agora, eu vou pegar o meu bolso, a parte que eu risquei pra cima, e eu vou colocar nesse ângulo aqui, ó. Entre uma marcação de 2 centímetros e a outra de 20, ó. Vou colocar nesse ângulo, tá? Ele não vai encostar nas pontas, vai deixar bem centralizadinho ali. O importante é ficar nesse ângulo aqui. Quem preferir pode riscar com giz aqui no tecido aqui, tá? E aí, nós vamos passar uma costura bem em cima de onde a gente riscou, ó, pregando uma parte na outra. Vamos fazer isso nos dois lados, tá? Com os dois bolsos, a mesma coisa.
Pronto, isso aqui. Agora, aqui dentro dessa costura, a gente vai cortar. Vamos cortar aqui bem no meio da costura. Então, eu vou dobrar aqui pra dar um pique, só pra poder depois entrar com a tesoura. Ó, dei um pique ali só pra poder entrar com a tesoura. Aí, eu vou cortar, ó, bem no meio da costura, até chegar mais ou menos meio centímetro ali do final da costura, ó. Chegando ali no finalzinho, eu vou dar um piquezinho na diagonal para cada lado. Chegando bem próximo ali ao cantinho, com cuidado para não cortar a costura. Ó. Tá? Fiz um cortezinho para cada lado ali na diagonal. Agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui pro outro lado e no outro bolso também. Aí, agora eu vou jogar lá pra trás. Aí, aqui pela parte de trás, ó, eu vou abrir bem essas costuras aqui. Então, quem quiser pode passar lá no ferro. Ó, tem que abrir bem aqui. Então, pode passar lá no ferro, ou se não, coloca uns alfinetes. Ó, assim, tá? Assim que tem que ficar, bem abertinho. Eu vou fazer um bolso primeiro, depois eu faço outro, porque senão fica muito alfinete aqui. Aí, agora eu vou pegar o meu zíper e vou colocar o cursor já nele. Aí, aqui eu vou cuidar, porque eu quero que o zíper abra aqui, ó, de cima, aqui do meio pra lateral, tá? De cima pra baixo. Então, nessa posição aqui, eu vou encaixar ele no buraquinho aqui, joga o cursor pra fora. Vou centralizar bem ele. E aí, eu vou passar uma costurinha aqui em toda a volta desse buraco, tá? Que vai ser o pesponto, já pregando o zíper. Então, eu vou alfinetar aqui as laterais do zíper para ele não sair do lugar. Também dá uma esticadinha no zíper. Pronto. Agora aqui eu vou tirar o excesso de zíper, vou deixar mais ou menos 1 centímetro só além da costura e vou selar com isqueiro. Agora eu vou fechar o meu bolso, então, ó, vou juntar aqui as pontinhas com pontinhas e vou passar uma costurinha aqui em toda a volta. Na parte de cima aqui, a costura pode ser bem rente ao zíper, tá? E aqui nas laterais pode ser uma margem de meio centímetro. Só que não pode pegar no tecido, então a gente faz isso pela parte da frente. Ó, daí a gente vai dobrando aqui e vai costurando. A gente consegue costurar só o bolso. Tá prontinho esse bolso aqui. Agora, a gente vai terminar esse outro do mesmo jeito desse aqui. Ó, prontinho, aproveitei já e coloquei a minha etiqueta aqui bem centralizadinha também. Gente, quando for fazer um bolso, cuida pra não costurar o outro, tá? Então, sempre deixa dobradinho pro lado ou pra cima pra fazer um, tá? Depois, quando for fazer o outro, a mesma coisa. E quando for pregar a etiqueta, pra quem for pregar costurado, também, né? Abre aqui, ó, pra não costurar o bolso e acabar estragando o bolso, né? Então, agora, vamos colocar as alças. E aí, já vai estar prontinha a parte de fora. Então, as alças, a gente vai posicionar elas, ó, deixando aqui somente a margem de costura, tá? Pode deixar 1 centímetro aqui, ó, da margem pra dentro.
E aqui, tu vai jogar ela pra dentro, ó. Pra fora, no caso aqui, que depois é o que vai ficar pra dentro, né? Mais ou menos 1,5 cm como margem de segurança. Aí vem com ela aqui do outro lado e faz a mesma coisa. Aí aqui cuida pra não deixar ela torcida, tá? Aí vamos passar uma costurinha bem reforçadinha aqui na beiradinha. E vamos colocar a outra alça na outra extremidade da bolsa. Do mesmo jeito. Pronto, agora vamos fechar já a parte de fora. Então aqui, ó. Vamos juntar aqui. Aí aqui é o seguinte, nós vamos medir aqui da dobra, ó, da dobra pra cima, vai medir 4 centímetros. E do outro lado também, da dobra pra cima. Aí ali onde tu mediu, que tu marcou, dá um piquezinho que fica melhor depois pra gente acertar. Ó, dá um piquezinho pegando os dois lados. Tá? Dei um piquezinho, então, pegando os dois lados. Nas duas partes, nos dois lados da bolsa. Aí, agora é o seguinte, nós vamos dobrar assim, ó. Vamos dobrar pra dentro, aqui o fundo, ó. Juntando esse pique, ó, juntando pique com pique. Respeitando aqui a margem, né? Deixando alinhadinho aqui com a margem. Vamos juntar ali, ó. Pique com pique. Os piquezinhos agora ficaram aqui pra baixo e juntinho, tá? Que era a parte do fundo, ficou aqui pra dentro, ó. Eu vou prender com clips por enquanto. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Ó, ele fica assim, um dobradinho embaixo, tá? E aí aqui, cuida pra ver se ficou tudo alinhadinho aqui na margem, ó. Ver se não ficou dobrado lá pra dentro, tá? Tem que ficar alinhadinho aqui. Aí agora nós vamos passar uma costura de fora a fora aqui. Aí aqui pode ser uma margem de 1 centímetro. Aqui a mesma coisa do outro lado também. Tá, e agora nós vamos reservar, então, a parte de fora, que já tá prontinha. E vamos trabalhar o forro. Então, o forro é só fazer aquele bolsinho de tela, né? Quem quiser pode fazer de tecido também, como preferir. O meu aqui, como é de tela, eu vou colocar viés embaixo e em cima. Pra dar um acabamento. Nas laterais não precisa. Pronto, já passei o viés, agora eu vou pegar o forro, então, da minha bolsa. Ó, e eu vou posicionar ele a uns 4 centímetros aqui do topo pra baixo, tá? Deixa ele bem alinhadinho, bem retinho. E vamos passar uma costurinha nas laterais e embaixo pra fechar. Aí depois a gente vai dobrar aqui ao meio pra achar o meio e vamos passar uma costura bem no meio para dividir o bolso em dois. Prontinho.
Agora, vamos fechar, então. Vamos alinhar aqui tudo. Aqui no meinho, quando eu dobrei pra marcar, eu aproveitei e dei um piquezinho de cada lado, que depois a gente vai precisar desse pique aqui pra juntar com a parte de fora. Bom, aí agora aqui nós vamos fechar nas laterais, vamos deixar mais ou menos uns 15 centímetros de abertura pra poder desvirar depois, assim, em um dos lados, tá? E aqui a gente não vai precisar fazer daquele jeitinho que a gente fez na parte de fora, a gente só vai dobrar, ó. Os 4 centímetros que a gente fez é o que a gente vai dobrar e vai dar bem onde termina o nosso bolso ali, tá? Então, nós vamos dobrar e passar uma costura de cada lado. Então, lembrando que de um dos lados vai passar uma costurinha aqui do começo até uma certa parte aqui, e aí depois aqui pra baixo, tá? Deixando ali uma abertura de uns 15 centímetros mais ou menos. A mesma margem de costura de 1 centímetro. Bom, agora a parte do forro a gente vai virar pro lado certo. Ó, deixei a abertura aqui, né, pra gente fechar depois. Aqui ele fica assim. Agora, vamos encaixar dentro, vamos colocar o forro aqui dentro da bolsa, que daí vai ficar direito com direito, né? Só vamos cuidar, então, pro bolso esse aqui ficar pra trás, ó. Deixa tudo lá pra dentro, alça e tudo. Aí, agora que nós vamos juntar, então, o forro com a parte de fora, começando aqui, ó, pelos meios. Ó, vamos juntar ali meio com meio, né? Pique com pique. Eu vou colocando uns clipes aqui, porque agora ficou grosso pra colocar o alfinete. Ó, já ajeitei aqui, tá? Pique com pique. Aí, agora aqui nas laterais, a gente vai acertar aqui costura com costura, ó. Aqui na lateral. Então, nós vamos abrir aqui a costura da parte de fora e abrir a costura do forro, pra não ficar muito grosso quando for costurar. Ó, acertei a lateral assim, tá? Agora eu vou acertar a outra lateral do mesmo jeito. Pronto. Aí, agora aqui a gente vai colocar mais uns clipes aqui no meio, ó. Ó, então eu prendi tudinho, tá? Margem com margem aqui. E agora eu vou passar uma costura aqui, ó, em toda a volta, uma costura única, com uma margem de 1 centímetro. Então, pode fazer aqui por dentro, que fica mais fácil de passar na máquina. Pronto, tudo fechadinho. Gente, aqui, ó, nessa parte aqui, ó, quando estiver subindo com a costura, ou do outro lado, quando estiver descendo, cuida pra não costurar a alça aqui na lateral, tá? Então, dá uma empurradinha nela pra passar a costura aqui, por isso que a gente já deixou ela com 1 centímetro de distância aqui da margem. E quando passar a costura em cima da alça, dá um retrocesso, que é pra deixar ela bem reforçadinha. Agora, eu vou dar uns piquezinhos aqui em toda essa parte arredondada, com cuidado para não cortar a costura dos dois lados. Esse biquinho aqui eu vou cortar fora o excesso de tecido, tá? E já vou desvirar, então, por aquela abertura que a gente deixou no forro.
Ó, gente, então antes de fechar o forro, ó, abre bem aqui, ó, pode ver que ele vai ficar um triângulo, tá? Então acerta bem pra ele ficar centralizadinho, esse triângulo, não ficar torto, né? Ó, fica com esse detalhe aqui. E aqui também abre bem nas alças, ó, os cantinhos. Aí agora vamos fechar o forro, que nem a gente fechou o forrinho do porta-óculos. Dobra pra dentro, as laterais e fecha com uma costura bem na beiradinha. Agora vamos jogar tudo lá pra dentro. Olha que linda que tá ficando. Aí agora a gente vai rebater tudo isso aqui que a gente costurou, tá? Então, pra isso, vamos dobrar assim, ó, bem no meio da costura, ó, e vamos ir colocando uns clips, que depois é mais fácil. Depois é só ir tirando os clips e rebatendo. Pra fazer um pesponto bem bonito, bem parelho. Ó, acertei tudo, então. Agora eu vou fazer um pesponto com uma margem de 1 centímetro, bem parelhinho, bem bonito, tá? Nosso fecho, né, pra dar a finalização nela. Aí agora aqui, gente, quem quiser pode colocar o botão direto aqui na bolsa, tá? Pode botar o botão direto aqui, que nem eu fiz nessa aqui, ó. Ó. Só assim. Pode botar botão imantado ou botão de pressão, como preferir. E eu vou colocar aqui que é pra dar um charminho, né? Então eu vou pregar já a parte macho, que é a que vai na aba. A parte macho é essa aqui que tem esse pininho, né? Pronto, até prensei aqui no balancinho, fica mais fácil. Aí agora eu vou prender na parte de trás da bolsa, assim. Então quem quiser pode prender com uma costura ou com rebite, né? Quem for usar abinha. Então eu vou centralizar bem aqui na minha alça e vou prender com rebite. Pronto, já prensei também lá no balancinho. Agora eu vou vir aqui na frente e vou marcar para pregar outra parte do botão. E tá prontinha a nossa bolsa Ione. Olha que linda que ficou. Vamos colocar algumas coisinhas nela, então. Olha isso aqui, gurias. Que luxo que ficou essa bolsa. E super espaçosa. Uma bela de uma bolsa para passeio, né? Vamos colocar algumas coisinhas aqui, então. Olha só o espaço. E aqui 2 bolsões em tela. Para colocar alguma coisinha separadinha, uma toalhinha. Sei lá, né? Alguma coisa que queira carregar separadinho. Ó, vou colocar a minha agenda aqui. Minha necessaire.
carteira, um álcool em gel. E aqui nesses bolsinhos aí mais fechadinho, né? Pode colocar o celular. Uma outra carteira, um porta-cartões, alguma coisa menor também, né? E o porta-óculos, olha que luxo. Olha que conjunto maravilhoso. Olha que lindo, gente. Belo de um presente aí pro Dia das Mães. Uma peça aí que eu tenho certeza que vai fazer sucesso no teu ateliê. Muito linda, né? Lembrando, então, que todos esses materiais eu tenho no meu site, www.lucianaguterres.com. Essa aqui, então, eu fiz um pouquinho diferente. Aqui na abertura, eu abri mais um pouquinho assim para os lados e coloquei a alça assim. Ficou bem bacana também, mas eu ainda prefiro desse jeito aqui. Eu acho que ficou melhor assim, né? Mas dá para fazer dos dois jeitos. Aqui eu usei nylon linho mescla na parte de fora. Ele é plastificado por dentro, então ele já tem uma certa estrutura. Não precisei usar estrutura nenhuma, né? Porém, eu coloquei um forro de nylon dublado que tem aquela camadinha fininha de espuma, que juntando os dois dá uma estrutura bem boa para a peça. Também fiz o bolsinho de tela, aqui eu fiz um bolso pequeno. O restante tudo igual, olha que lindo. Tá bom, gente? Então era isso, espero que tenham gostado da nossa aulinha. Se ficou alguma dúvida, coloque aí nos comentários, tá bom? Muito obrigada a todas, beijos e até a próxima aula!